coisa, né? Tipo, principalmente quando você vai ficando mais velho. E, bom, quais jogos você joga no PC? Majoritariamente jogos de luta, tipo Street Fighter, Schoolgirls, The King of Fighters. E eu tenho até mesmo também um mod de Smash, que eu descobri, não recentemente, já faz uns meses, mas eu tô jogando um pouquinho mais também. O Gabe também tem esse mod, então qualquer dia a gente pode chamar ele aqui pra jogar junto. E, não mais é isso, mais jogos de luta. Mas eu também tenho jogos de plataforma, como Mega Man, Sonic, Mario, sabe? Lógico, tudo emulação. A maioria dos jogos que eu tenho aqui é emulação, porque, tipo, os jogos que eu quero realmente jogar ou estão só em um console, que no caso é o Nintendo Switch, ou tá muito caro e meu PC não aguenta, sabe? E às vezes eu também jogo Left 4 Dead. Às vezes eu jogo sozinho, passando raiva com bot, ou eu jogo campanha. Que falando nisso, eu ainda tenho que falar com os outros dois lá pra poder fazer as outras campanhas, porque vocês pediram na live que a gente fez lá no YouTube. Eu ainda acho que tínhamos que jogar Mario 64 online. Sim, é só juntar um dia. Tem Mario 64, tem o Smash agora, que o de 64 que também ficou online. Dá pra jogar online, o pessoal colocou personagem, pá, o caramba. Tipo assim, jogo pra jogar online é o que não falta. E bom, agora aqui nós vamos para o segundo vídeo da live. E quem fez esse vídeo foi o canal Azuri. E o nome o título do vídeo é Ela sofreu tanto bullying que trocou de agência. Eu acho que eu vou conseguir agregar algumas coisas, não que eu seja de alguma agência ou qualquer merda do tipo. Não, tô muito longe disso. Mas, quem sabe eu posso falar aqui minhas meia dúzia de merda, né? Que eu sei falar. E tentar agregar em alguma coisa. Vambora. Todo mundo sabe que a nossa querida, ou não, agência de VTubers Nidhi está ruindo numa velocidade inimaginável desde fevereiro do ano passado, desde a conturbada terminação da Selene Tatsuki. Mas se engana quem acha que a Nidhi só começou a mostrar umas red flags agora. Até mesmo sua filial japonesa tem uns escândalos que com certeza conseguiram deixar uma mancha na reputação da empresa. E o Ué, mas a Nidhi Sanji não é japonesa? Como assim, uma japonesa com uma filial japonesa? Que normalmente quando você fala filial, você pensa em outro país, tipo, sei lá, uma filial brasileira, uma filial alemã, uma filial americana. Meio esquisito. vídeo de hoje se trata de um desses casos. Mas antes de iniciarmos o vídeo, fiquem com uma palavrinha do nosso patrocinador. Sinto muito, mas eu não sou patrocinado, então vambora, desculpa mesmo. Estão na descrição. O caso da Yamiono Moruru é provavelmente o mais complicado que vamos cobrir hoje. O fato de que ela se graduou da Nidhi Sanji rapidamente foi pra Hololive assumindo a identidade da personagem Himemori Luna. Nossa, mas eu acho que, tipo, deve ser meio merda, né, pra cabeça da pessoa, porque, tipo assim, eu não sei como é que funciona contrato de agência de VTuber, então posso falar uma atrocidade aqui. Mas vamos supor, sei lá, eu sou VTuber. Aí uma agência tal vai lá, entra em contato comigo e fala, queremos que você trabalhe aqui pra gente, pai, e tudo mais. Só que alguma coisa acontece, tipo, sei lá, demissão ou alguma coisa assim, e eu não posso mais ser o Luquita, eu tenho que ser outra coisa, porque o Luquita pertence a essa empresa. Eu sei que tudo é questão de contrato, tem que ler o contrato, reunião, pipipi, papapapupupu, mas eu acho que é mais ou menos dessa forma. Ou então eles podem, tipo, te dar um personagem, mesmo que você não goste e tal, mas você é funcionário de certa forma, né? Você não é dono dos meios de produção. E você vai ter que fazer todo o papel. Tipo, ser um dublador, vai, que seja. Vamos facilitar a vida, ser um dublador. E é isso, eu não sei como é que funciona. Tá, eu odeio anunciar um vídeo, mas é necessário, sim, é isso. Deixou os fãs cheios de perguntas não respondidas. Chegou ao ponto de muitos especularem o que poderia ter sido a real causa da saída dela. Se você olhar em qualquer lugar online atualmente, a história oficial é de que a Moruru foi vítima de bullying no ambiente de trabalho tóxico, Meu Deus, é muita coisa pulando ao mesmo tempo. Não consigo ler. vindo principalmente da parte de Sasaki Sako, que é simplesmente uma das VTubers mais populares da Nidhi Sanji Japão. Muito desse caso, incluindo o canal da própria Moruru, virou Lost Media. Mas eu me comprometi a juntar os cacos com um pouco que está presente na internet.
Bom, quando algum tipo de conteúdo some do canal do YouTube, etc., você pode utilizar o Web Archiving para você conseguir recuperar uma boa parte desse conteúdo. Talvez você não recupere tudo, mas uma boa parte você recupera. Em relação à parte de bullying e tudo mais, cara, isso vai depender bastante do ambiente. Porque como eu tinha dito no vídeo que eu tinha reagido do Vi, todo youtuber, todo streamer tem o grupinho de pessoas, que são pessoas que ele tem mais afinidade. São pessoas que têm gostos compatíveis, enfim, uma série de coisas. Assim como é na vida real. Você que é trabalhador, CLT, de escritório, você tem as pessoas que você tem mais afinidade e aquelas que você não tem tanta afinidade assim. Ou pior, você nem vai com a cara. Tipo, acontece. Sempre existiu e sempre vai existir. E dependendo do grupinho, pode ter uma situação. Assim, felizmente, eu nunca passei por isso. Mas já ouvi histórias aqui, eu não vou dar nome aos bois, até pra preservar a identidade e tudo mais. De pessoas que tentaram entrar em grupos de influenciadores e foram humilhadas praticamente. Eram vítimas de bullying, diminuíam a pessoa por qualquer motivo que seja pelo conteúdo que ela produzia, seja pelo número de seguidores e tudo mais. Porque nesse meio de influenciador, é cada um puxando o tapete do outro. Isso é algo que eu já tinha uma noção antes mesmo de criar conteúdo. Mas quando você entra nesse meio, você começa a ver muitas pessoas que você não esperava que tivessem um determinado comportamento, mas que tem, sabe? Tipo, às vezes você vê em vídeo, às vezes você vê em lives, a pessoa, tipo, mó de boa, mó animada, educada, tipo, tenta ser respeitoso com todo mundo, mas por trás das câmeras é o cão chupando manga, sabe? E assim, longe de mim querer apontar, é fulano, ciclano e beltrano, porque se eu fizer isso eu vou me fuder. Mas acontece bastante, sabe? Então, isso daí, querendo ou não, é bem mais comum do que parece e não acontece só no meio de VTubers. Acontece também no meio de pessoas que mostram rosto e tudo mais, sabe? Enfim, é uma parada paia, mas que existe. Shoutout para o canal da Rima Eventstar, que é um dos poucos canais em inglês que cobriu o caso e me ajudou imensamente a colocar os holofotes nessa história. Yami Ono Moruru debutou em 12 de julho de 2018 e foi uma integrante querida dos primórdios da Nijisan de Japão. Sua persona cativante e seu visual meio punk contrastava com a vozinha fofa que ela tinha. A lore dela é de que ela era uma garota demônio que costumava viver de sangue humano, mas descobriu que eventualmente é melhor viver de Coca-Cola e miojo. A diabetes e o câncer vêm a todo vapor. Em 8 de maio de 2019, um incidente causou um pouco de tristeza a ela. Um fã comparou a Sasaki Saku com a Moruru, dizendo o seguinte: a Moruru é fofa, mas quando elas jogam o mesmo jogo, a Sasaki definitivamente é melhor em muitos aspectos. Sasaki definitivamente sabe que, se ela faz ou diz algo assim, é engraçado. É aquele famoso elogio com toque de veneno. Coisa digna daqueles parentes velho chato, sabe? Que tipo, mas se você conquistou isso daqui, mas tem fulano que conquistou algo melhor e pá e tal. Nem é tanta coisa assim, tipo, você comprou um carro, sei lá, você trabalhou anos, comprou um carro. Aí chega lá uma pessoa e fala, mas esse carro aqui, pô, até quebra o galho, né? Melhor que nada, mas... Não, o seu primo ali comprou outro carro, sabe? Um carro um pouquinho melhor, mais bonitinho, moderninho, sabe? Esse tipo de coisa, sabe? Tipo assim, a pessoa te parabeniza, mas ao mesmo tempo vê assim, cara, não é grande coisa que você tem. Sabe? Moruru responde... E eu odeio esse tipo de comportamento, porque normalmente as pessoas que agem desse jeito, né, que tentam ser sutis no veneno... Quando você retruca, aí você é louco, aí você é infantil, né? Porque pessoas assim, elas gostam do quê? De pessoas que são mais tímidas, pessoas que não revidem, pessoas que não falem. Porque esse é o tipo de pessoa que eles melhor conseguem lidar, né? Porque conseguem colocar todo o veneno nessa pessoa. Agora, se você retruca, você é uma pessoa difícil de lidar, por exemplo. E na internet isso acontece muito. Mas aí é aquela história, tipo, se a pessoa vem querer falar, soltar seu veneninho pra cima de você, pelo menos aqui você tem a opção de bloquear, e a pessoa nem vai ficar sabendo. Isso que é bom. Porque aí a pessoa vai comentar achando que tá arrasando e tudo mais, mas ninguém liga, ninguém vai ver. Dizendo, desculpa. E o fã responde, não estou te culpando, desculpe. Eu acho que é melhor para os ouvintes não levarem muito a sério. Foi engraçado e fofo. Porra, irmão. Aí também o cara foi, não sei se é cara, se é mina, mas, porra, além de tudo é debochado, né? Não estou te culpando, desculpe. Assim, tem certos comentários que é melhor guardar pra si. Melhor não falar. Melhor calar a porra da boca.
Que é melhor. Isso vale até mesmo pra mim, tá? Eu não tô me isentando disso, não. Às vezes eu também falo merda. Às vezes eu também falo coisas no horário que não é pra me falar. Porque se eu ficar falando que não sei o que você não tem que falar, vai dar a entender que eu nunca fiz isso na minha vida. E quando eu fizer, uau, caralho. Não, eu também faço isso. Isso também vale pra mim, né? É bom, às vezes, a gente ter um pouquinho de autocrítica. Moruro rebate. Eu queria que as pessoas parassem de fazer comparações. E a troca de tweets se encerra com o fã falando: o timing foi vocês jogando os mesmos jogos, então acho que era inevitável, mas eu quero elogiar e encorajar todos os VTubers sim. Eu farei o meu melhor, desculpe. Não, tipo, simplesmente pegou a pessoa que jogou o mesmo jogo, comparou e ainda por cima fala que quer dar uma força. Não, amigo, você não quer dar uma força pra todos os VTubers. Você quer simplesmente puxar o tapete de uns, enquanto você enche a bola de outros, vamos dizer assim. Tá? E uma coisa que me incomoda pra caralho é a seguinte coisa. Quando você faz uma live, quando você faz um vídeo, quando você faz alguma coisa, alguém da puta que pariu vai ficar puto contigo, porque teoricamente você tá roubando o conteúdo da pessoa. Entenda bem o que eu tô falando. Tipo, vamos supor que eu tô fazendo uma live aqui agora. Aí vamos supor que, sei lá, o Vi abre uma live aqui na Twitch também nesse exato momento. Aí ele fica, sei lá, eu fico puto com ele porque ele tá roubando o meu conteúdo. Sendo que não. Sabe? Tipo, uma coisa que não tem como você controlar. Às vezes, o seu público, ele quer ver o mesmo conteúdo, às vezes ele quer ver o mesmo jogo, mas com a porra do seu ponto de vista. Entende? Porque vamos pegar aqui um exemplo. Vamos supor, eu tô fazendo aqui react desse vídeo aqui, tem um, sei lá, um VTuber, um outro PNGtuber, vai, fazendo react desse mesmo vídeo. Eu não tô copiando ele e ele não tá me copiando. Somos duas pessoas diferentes, estamos fazendo duas coisas diferentes. Cópia mesmo é quando você, sei lá, baixa o vídeo de uma pessoa e reupa no seu canal, ou quando você copia o roteiro da outra pessoa palavra por palavra, que sim, isso acontece. Principalmente na plataforma de vídeos verticais. Então, sei lá, cara, eu acho meio paia isso. Tipo, só porque a pessoa tá fazendo a mesma coisa, principalmente live, tem esse atrito. Isso quando não é o próprio streamer, né? Que aí é foda. Mal sabe esse fã que essa pequena interação ia ganhar uma relevância imensa. Em 24 de junho de 2019, ela anuncia sua graduação da Niji-Sanji, o que, como sempre, pegou muitos fãs de surpresa. Em 27 de junho de 2019, ela se gradua e escolhe deletar todo o conteúdo de seu canal e trancar seus tweets, deixando seus fãs sem a menor possibilidade de revisitar seus conteúdos. Pô, mas aí é foda, né? Porque aí vai ser questão de contrato. Que de repente teve a quebra de contrato e falou, ó, você não pode mais postar nada, tudo vai ser desativado, tudo vai ser deletado e tudo mais. Aliás, deletado não é porque nenhuma empresa é boba. Vai baixar tudo e vai deixar lá. Porque, tipo, vai que, sei lá, coloca na justiça, qualquer coisa do tipo, tem as provas ali. Nenhuma empresa é boba. Mas, sei lá, tipo, no ponto de vista do fã, eu acho meio foda, sabe? Porque, assim, a pessoa tá lá por conta da personagem, por conta da pessoa e tudo mais. Aí, tipo, do nada acabou e é isso, foda-se. Aí talvez um dia você encontre a mesma pessoa no futuro em uma outra personagem, mas não vai ser mais a mesma coisa. Não vai trazer aqueles momentos de volta, sabe? Porque uma live, querendo ou não, é mais uma interação. Porque quando o streamer interage com o público, é completamente diferente, sabe? Do que, sei lá, ficar assistindo vídeos e vídeos... vídeos e vídeos da pessoa, sabe? Pelo menos essa é a minha interpretação. Aí, tipo, quando tudo isso acaba do nada, sei lá, pro fã é uma bosta. Mas eu entendo também que pra pessoa que deu a voz ao personagem também é ruim, porque às vezes a pessoa se apega, sabe? Enfim. Lembrando que naquela época, muitos VTubers da Niji-Sanji escolhiam deletar o conteúdo de seus canais depois da graduação. Mesmo aqueles que não se metiam em controvérsias. Então não há nada de alarmante nessa decisão, tá? Porém, todo mundo sabe que anúncios de graduação não costumavam clarificar os motivos de estarem acontecendo, então resta pra galera especular o que houve. E muitos apontaram os dedos pra aquela interação que ela teve com o fã que comparou ela e a Sasaki. As pessoas achavam que a pressão que ela sofria em se destacar e se diferenciar da colega popular era demais, e ela simplesmente não conseguia superar a baixa autoestima que os tweets lhe causaram. Os fãs começaram a debater sobre isso e a discussão ficou acalorada muito rapidamente, mas as threads do Twitter começaram a ganhar ainda mais tração quando uma grande, porém graduada atualmente, VTuber chamada Oda Nobuhime decidiu dar uma opinião sobre o assunto.
Apesar da discussão ter gerado muita atenção, não parecia haver muito a acrescentar sobre. Um ano depois, surge a VTuber Himemori Luna na agência concorrente da Nijisand, a Hololive, que ainda era considerada a segunda maior agência do Japão. E as pessoas reconheceram a voz dela ao assistirem o debut. Ela era a Moruru. Então as críticas que ela tinha recebido daquele fã não poderiam ter sido a causa dela ter desistido de ser VTuber, porque ela não desistiu, apenas mudou de agência. Mas em 1º de novembro daquele ano, a Luna tweetou em seu perfil privado algo que levantou algumas preocupações. Eu me pergunto o que se passa na cabeça de uma pessoa mentirosa. Eu conheci uma no meu trabalho anterior e eu ficava tão surpresa com todas as coisas ruins que ela dizia. Eu tenho medo dessas pessoas, então prefiro manter distância. As pessoas que ainda estavam curiosas sobre a graduação dela conectaram os pontos e, bem, o trabalho anterior dela era na Nijisand. Ah, gente, sinceramente, uma dose saudável de ceticismo é necessária para analisar assuntos assim, né? A narrativa da Sasaki ser uma bully e os comentários negativos acerca da graduação dela na Nijisand, combinados com a reafirmação desses rumores sendo confirmados pelo tweet da Luna, alimentaram ainda mais a história de que ela saiu por causa de maus tratos. Tem gente que jura de pé junto que existe um clipe dela falando meio que por cima do que ela tinha sofrido, mas absolutamente ninguém que resolveu investigar esse caso conseguiu achar nada. Tá, então tudo que a gente tem aqui é suposição. Tipo, não foi nada confirmado. Porque também existe a possibilidade da menina que diz ter sofrido bullying não ter acontecido nada disso e ela simplesmente se sentiu na sombra lá da colega e vazou. Também existe essa possibilidade. Enfim, o jeito então vai ser esperar, né? Porque pelo que eu tô vendo aqui só tem suposições, não tem provas, não tem prints, não tem vídeos. Existe um vídeo Ou então os exposeds lá do Japão são muito fraquinhos em relação aqui do Brasil. de onde ela critica a cultura trabalhista do Japão, mas obviamente ele não tem nada a ver com o assunto. O que muito da especulação consegue apontar é de que na suposta live de graduação... Tá, se o Caio tiver vendo esse momento aqui, com certeza ele vai lembrar do mousepad que ele tinha passado ali pra mim, falando fazer um mousepad do Luquita. Foda. Da Moruru, ela abriu um chat de voz para que outros pudessem entrar e se despedir, mas ninguém entrou. O que sugere que a agência inteira não gostava dela. Outra versão dessa... Aí é um pouco estranho. Porque, tipo assim, se ninguém gosta da pessoa, tem caroço nesse angu. Porque, assim, eu sempre levo em consideração... Eu não lembro quem me contou essa história, mas foi uma coisa que eu escutei há muito tempo atrás e meio que verdade. Se você é um aluno de uma escola e um professor cisma com você, ok, o problema pode ser do professor. Agora, quando 2 professores cismam com você, é um pouco estranho, mas ok, pode acontecer. Afinal, pode ser professores amigos, às vezes pode ser marido e mulher, tudo mais. Mas agora, quando tem 3 ou mais professores que cismam com você, o problema é você. Simplesmente assim. Então, se tá num lugar também... que tá num lugar onde todo mundo te odeia, provavelmente também deve ter acontecido alguma coisa. Lógico, não vou descartar a possibilidade de ser bullying, única e exclusivamente bullying, mas eu não vou colocar a garota como inocente totalmente, até porque não temos nenhuma prova, não temos vídeo, não temos nada. Então ela pode ser tanto inocente, como também pode ter aprontado um monte de coisa que ainda vai ser jogada no ventilador. Então eu não vou colocar a mão no fogo por essa menina ainda não. Essa história de que todos apareceram exceto a Sasaki, apontando que ela era sim a bully que perseguia a Moruru. Só que o tradutor Darima, eu queria um tradutor de japonês, confirmou que a última live dela não foi um chat de voz em aberto. Ela estava apenas comendo miojo e conversando com seu chat. E esse rumor cai por terra quando a gente checa clipes antigos das 2 colegas de geração da Moruru, a Honma Himawari e a Sasaki Saku, comemorando o 2º ano de existência delas e relembrando a Moruru. Em nenhum momento no clipe deixa a entender que a Sasaki tem algum sentimento ruim pela Moruru. Mas todo mundo sabe que a internet muitas vezes acredita no que ela quiser. Enquanto a Nijisand mostrou de novo e de novo que ela tem problemas reais e gravíssimos em relação às suas práticas que precisam ser resolvidos, não acho que esse caso em questão seja um motivo relevante que indica que dentro da agência existam agentes ruins. Até porque, né, a Nijisand já contratou um cara estranho uma vez. Mas essa história fica pra um próximo vídeo. E é isso. Tipo, não tem nem muito mais o que falar.
E o jeito vai ser ver as atualizações. Vamos ver se realmente a versão que vai prevalecer é da garota que foi vítima de bullying, ou se a garota não é tão santa assim, que eu não vou descartar essa possibilidade. Também existe e pode acontecer. Até porque eu sempre fico com o pé atrás com pessoas que vivem tretando com todo mundo. Eu vou trocar aqui minha tela porque o vídeo praticamente acabou. E pra quem tá vendo no canal de cortes, o link do vídeo vai estar aqui na descrição. E, bom, eu vou dar uma saída rapidinho. Eu vou pegar minha janta. Eu vou colocar aqui uma musiquinha pra não ficar, tipo, sem nada. Deixa só eu colocar aqui a fonte de mídia. Reutiliza existente, musiquinha. E é isso. Eu não sei se o chat travou e tudo mais. Mas eu vou sair e daqui a pouco tô de volta. Deixa eu só botar uma plaquinha